Olá, galera do Já Passei Educação. Olha eu aqui de novo para trazer mais uma oportunidade para vocês, mais um concurso no litoral, na gloriosa São Vicente. É a primeira cidade do Brasil, é a primeira vila do Brasil, tem polêmicas, mas a gente chama de primeira cidade do Brasil, né? Polêmicas à parte, isso é uma marca da cidade e tá lá nos logos, né? Ah, tem historiador que vai dizer que não sei o que. Mas o que é importante é mais um concurso, mais uma oportunidade para você, e você vai ter o curso aqui no Já Passei para professor adjunto. Vamos ver dados do concurso, né? Prefeitura abriu concurso 4 de 2023, professor adjunto de Educação Básica 1 e 2. Quem abanca? O Instituto Brasileiro de Administração, o IBAM, né? A banca é o IBAM. E olha aqui, ó, professor adjunto de Educação Básica, olha, 60 vagas mais cadastro reserva. O salário é 22 a hora básica, mais 22,20, né? A hora aula, mais R$ 400 da cesta básica. E para você prestar esse concurso, você precisa ter o curso normal superior. Muita gente me pergunta, professor, o que é esse curso normal superior? É um curso que foi criado numa época, né? Era uma pedagogia assim voltada para os anos iniciais, né? E durou 5 anos, foi EAD, mas muita gente acabou fazendo. Ou você ter a licenciatura plena em pedagogia, mais recentemente, né? Quando eu falo recente, faz um pouco de tempo. Essa pedagogia já abrange tudo, né? Anos iniciais, gestão, enfim, tá? O valor da inscrição tá meio salgadinho, né? R$ 114, mas vale a oportunidade. São 60 vagas, gente, 60 vagas, né? Professor adjunto de Básica 2, aí artes, né? Aí tem que ter a graduação em artes, né? O salário é R$ 22,86, aumenta um pouquinho, né? A inscrição mesmo valor. Aí tem ciências, aí tem que ter habilitação em ciências, cadastro reserva, arte tem 10 vagas, né? Tem educação especial, 15 vagas, mais cadastro reserva, também é R$ 22,86 a hora aula. Aqui tem que ter pós-graduação em educação especial, mínimo de 160 horas aula mês, né? Professor de educação básica, educação física, tá? Aí cadastro reserva, também o salário de R$ 22,86. De geografia, aí uma vaguinha, né? Também o mesmo salário aqui de R$ 22,86. E história, uma vaga com cadastro reserva, também aí tem que ter as habilitações, né? De história. E adjunto de inglês 2, aqui 60 graduação plena, né? Também 22,86. E língua portuguesa tem mais vagas, né? 10 vagas mais o cadastro reserva, 22,86 também. E matemática, 5 vagas mais o cadastro reserva. Gente, se colocou aqui, vamos lá, se colocou 60 de cara, é porque vai chamar mais, tá? E no 10 aqui, no cadastro, vai chamar, porque São Vicente faz um tempo longo que não tem concurso, tá? Então, esses valores, né, são a partir de 1º de setembro, tá, de 2023, né? Então, vai ter esse concurso aí, bastante interessante. As inscrições, né? Aqui as instruções especiais, aí claro, você vai ter que entrar no site do IBAM para fazer sua inscrição, ok? Aqui as condições, né? Na hora da posse que você tem que satisfazer, você tem que ter idade mínima de 18 anos, tá com as suas obrigações do serviço militar, justiça eleitoral, tudo certinho, né? Comprovantes de escolaridade, isso na posse, tá? Muita gente me pergunta, professor, eu posso fazer o concurso? Eu estou terminando a pedagogia, eu estou não sei o quê. Pode, gente. É que na posse você tem que estar com tudo isso aí que está no edital, né? Todas as exigências cumpridas. Não tem nenhum antecedente criminal, né, que te impede do exercício da função pública, no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, né? Tem que fazer o exame, tudo certinho, tá? Então você tem que cumprir esses itens aí até o J. As inscrições estão abertas através da internet do dia 14 de junho de 2023
a 13 de julho de 2023, né? Então, aí se esse período pode ser prorrogado? Pode, às vezes algumas bancas acabam prorrogando, né? A critério da comissão do concurso e do IBAN, tá? Mas não conte com isso, faça inscrição, tranquilo, né? Você tem aí quase um mês para fazer inscrição, você vai lá no endereço eletrônico IBAN sp-concursos.org.br e faça a sua inscrição. Aí faça direitinho, preencha tudo, né? É sempre via internet, tá? E caso você seja candidato deficiente, né, necessite de uma condição especial, você tem que requerer isso por meio de SEDEX, tá? Aí é SEDEX, é o cuidado do IBAN, nesse CEP, referente à Prefeitura de São Vicente, do dia 14/6 até o dia 13/7. Às vezes você precisa de uma prova ampliada, uma prova, né, uma condição especial, porque você está com algum impedimento, né, de mobilidade, enfim, tá? Tem que avisar, tem que mandar aí os documentos, o laudo médico, né, do prazo de 12 meses, para você ter atendida a sua condição especial, ok? Precisa fazer isso, senão chega lá, você não vai ter, eu precisava de uma prova ampliada, ninguém vai fazer na hora lá, né? Você também pode ser atendido pelo gênero e nome social, né, conforme a lei. Aí você vai ter que fazer essa solicitação por e-mail, tá? Então, por e-mail você tem que fazer isso. Se você for jurado, você também pode enviar o seu documento via SEDEX, comprovando que você foi jurado, porque isso conta para o critério de desempate. Isenção do pagamento, isso é interessante, né? Porque está salgadinho aí, R$114, né? Então, ó, em conformidade com a lei municipal, são isentos do pagamento de inscrição para os cargos, né, do Poder Executivo e Legislativo, quem tiver renda mensal até um salário mínimo, ou aos comprovadamente desempregados e os doadores de sangue ou medula óssea, tá? Então, se você for desempregado, né, com renda inferior ao salário mínimo, você tem que mandar a carteira de trabalho, a cópia, né, obviamente, com a baixa do último emprego e comprovação de não estar recebendo seguro-desemprego, cópia do Olerite, né, informando seus rendimentos mensais, última declaração de imposto de renda, é para quem ganha até um salário mínimo. Ou você está desempregado, ou você ganha até um salário mínimo, tá? Ou renda inferior a um salário mínimo, melhor dizendo, né? Declaração de próprio punho, subscrita, né? Com duas testemunhas, com firma reconhecida, de que o candidato não possui fonte de renda e tem que preencher o formulário gerado no ato da inscrição. Doadores de medula de sangue ou medula óssea tem que apresentar o documento, né, pela entidade coletora, número de doações que foram realizadas, sendo no mínimo 2 doações por período, no período de um ano, né, declaração de cadastro de doação de medula óssea, certo? Pela entidade coletora que fez a doação de medula óssea. Lá, por exemplo, tem o Hospital em Santos, o Guilherme Álvaro, né, que faz esse trabalho, e formulário no ato de inscrição, certo? Qualquer inveracidade dessas informações pode te trazer prejuízos aí, né? Cancelamento de inscrição, enfim. Então, vai fazer tudo certinho. E aí, claro, você vai entrar no site nos dias 14 e 15, então o prazo de isenção é muito rápido. Aí você tem um requerimento lá, né, para você preencher isenção. Então você vai entrar na internet, vai fazer todo esse procedimento e aí o resultado vai sair dia 22 de junho de 2023, né? Tem que cumprir tudo isso aqui, mandar certinho os documentos, tá? Para se inscrever, né? Se você não tiver seu pedido deferido, você pode entrar com recurso ou aí você pode fazer sua inscrição normalmente pagando, tá? Para se inscrever pela internet é do dia 14 a 13, você vai acessar o link, vai ler aí o edital, né? Eu tô aqui fazendo um resumo, né, gente? Tem gente que fala assim, mas ele não explicou, mas ele... Não, a gente aqui não vai explicar ponto por ponto, senão ia ficar um vídeo longo. A gente vai dando aqui as informações básicas para você depois ir com calma, dando uma olhada. Fiquei com dúvida nisso, né?
Claro, aí você pode mandar para a banca, pode perguntar para São Vicente, pode lançar aí nos canais que você assistir esse vídeo as dúvidas também, né? Mas você vai imprimir o boleto, vai pagar o boleto, certo? Sempre procure pagar sempre nas instituições bancárias ou nos seus aplicativos de banco, é sempre melhor, né? Para sua segurança, ó, pagamento, boleto seja feito preferencialmente na rede bancária, né? Então o pagamento deve ser feito até o dia 14/7, não será aceito pagamento em caixa eletrônico, via facsímile, transferência eletrônica, via Pix, DOC. Então cuidado, né? Faça direitinho aí para você não ter problema, certo? Ok? Isso aí, as dicas para você, né? Sempre, depois você vai poder consultar se deu tudo certinho, né? Na sua área do candidato, se pagou, se a inscrição está correta, é para você ficar tranquilo. Bom, você pode escrever para mais de um cargo, dependendo do bloco, né? Então, professor adjunto de educação básica, que deve ser o maior número de inscrições, e que você vai ter o curso aqui no Já Passei Educação, é no bloco A. Os demais, que é Educação Básica 2, são do bloco B, de bola, né? Então, às vezes eu tenho uma formação de pedagogo, mas tem história, tem geografia. Posso fazer os dois? Pode, tranquilamente, tá? Candidato com deficiência, né? É reservado 5% das vagas por lei. Então você pode fazer sua inscrição, tem que obedecer todos os critérios, né, daquilo que realmente é deficiência, mandar o seu laudo. Então existe toda uma norma para isso. Não é qualquer coisa, eu tenho uma dor nas costas, é deficiência? Não, né? A gente precisa ver, tem que ter o laudo certinho, né? Esse laudo tem que estar de acordo com as deficiências que são consideradas. Então é importante. Você sabe que às vezes tem coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, às vezes tem mulheres que tiveram câncer de mama, fizeram extração da glândula, tem que ver lá, porque conta como deficiência, tá? Então é importante você estar atento nisso. Se tiver dúvida, procura seu médico, pergunta, mas não é, eu estou com dor no joelho, né? Não é assim também. Então, cuidado, né? Tem que ser certinho para fazer tudo certo, para você passar, para não ter problema. Então, você tem que preencher todos os documentos e encaminhar aí também para o IBAN essa solicitação, certo? As modalidades de prova, então nós teremos aí as provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos, a prova dissertativa, né, para os candidatos habilitados nas provas objetivas e as provas de títulos que são de caráter classificatório. Vamos falar mais das provas. Provas objetivas, elas serão no dia 6 de agosto de 2023. E se tiver muito candidato, pode ser que a prova aconteça em cidades próximas. Por exemplo, Santos, Praia Grande, Cubatão, né, que são cidades ali muito próximas de São Vicente. Então, professor, mas pode, porque às vezes você tem um número de inscrição gigante que não cabe na cidade. Então, está previsto aí no edital, certo? E claro, a confirmação dos locais será publicada aí no site no dia 27 de julho. Veja, você tem que olhar o site do IBAN para ver onde você vai fazer prova, tudo certinho, né? Não fique esperando e-mail, porque não tem isso no edital, certo? O IBAN poderá enviar informação por e-mail, poderá, não significa que vai, né? Às vezes tem um número muito grande de candidatos, então é bom você sempre estar atento no site. Provas objetivas terão a duração de 4 horas e a seguinte composição. Então vamos lá. Professor adjunto, né, e de Educação Básica 1 e o de Educação Básica 2, o PAEB 1, PAEB 2. Língua portuguesa, 15 questões, peso das questões 2. Conhecimentos específicos, 25, peso das questões 4, né? Então, pedagógico, legislação da área, vale mais. Cada questão tem 4 opções de resposta e depois, né,
você tem aí os critérios para prosseguir nas fases subsequentes. O PAEB 1 ele tem que estar entre os 399 candidatos com melhor nota na lista, tá? Então, os 390 e ter no mínimo 50% do total de pontos. Então, quais são os critérios? Eu tenho que atingir no mínimo 50% do total de pontos da prova. E para eu continuar concorrendo, eu tenho que estar entre os 399. Eu fiquei em 400, estou fora, estou desclassificado. Mas eu acertei 60% da prova, mas está entre os 400, está fora. E aqui está com a analista de deficiente entre os 21 candidatos e também tem acertado 50%. O PAEB 2 de artes é os 63 candidatos na lista geral, os 7 candidatos na lista especial. Do PAEB de geografia, ciência, educação física, história e inglês, os 7 candidatos com melhor nota na lista geral, veja, só 7, hein? Aqui tá, e um candidato da lista especial. Educação especial, 98 candidatos, né? Você tá no jogo ali, tem que estar entre os 98, e matemática entre os 28. E especial, tanto de educação especial quanto de matemática, 7. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 5.8 estão eliminados, né? Então, é sempre importante você estar atento a essas informações para você preparar a sua estratégia de prova, estratégia de estudo e para você, né, chegar na prova com antecedência, olhar o seu local, já arrumar seus documentos certinho, para você chegar com muita calma, muita tranquilidade, né? Você tem que levar um documento com foto, RG, pode ser reservista, carteira de trabalho, né? Carteira de habilitação, certo? Também eles pedem para você estar com o boleto bancário, mas eu nunca usei, né? Isso aí Então, cuidado com documentos violados, rasurados, vencidos, para você não ter problemas com documentação, certo? Então, garanta isso, né? Garanta. Não pode boné, gorro, chapéu, protetor auricular, qualquer aparelho eletrônico, aqueles relógios, né, que tem agora, que recebem mensagens, tudo isso não pode. A gente sempre orienta aqui para que celular tem que permanecer desligado, né? Não pode tocar. É legal você desligar, se for possível retira a bateria, se for possível nem leva o celular, né? Então é importante você estar atento a isso. Folha de resposta, caneta preta ou azul, né? Você tem que ter cuidado ao preencher o caderno, a folha de resposta com gabarito, porque ele é único, se você errar já era, né? Então já era assim, né? Você vai perder a questão. Você somente pode sair após 2 horas, os 2 últimos saem juntos, né? Saem juntinhos da prova. Se tiver candidata lactante, ela tem que avisar antes o IBAN para levar um acompanhante, né? Um maior de idade para ficar com a criança. Não pode ser menor, tá? Tem que ser maior de idade, senão dá problema, né? A candidata que não levar o acompanhante, a lactante, não vai fazer a prova. Provas dissertativas, tem isso, professor? Sim, a todos. Só que assim, só vai corrigir daqueles que forem habilitados na objetiva. Mas todo mundo faz? Sim, somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos habilitados nos empregos acima mencionados, naquela proporção que eu falei no 5.8. Então, professor adjunto 1 tem que ser os 399 primeiros terão as suas provas dissertativas corrigidas. E o resto? Não, porque já estão eliminados. Se não tirar 50%, está eliminado. Se não estiver entre os 399, está eliminado, né? E aí as outras, de acordo com aquilo que eu falei para vocês. A prova será realizada concomitantemente com a prova objetiva. Então, é no mesmo dia que você vai fazer a prova, você vai fazer também a dissertativa. E o que é a prova dissertativa? É uma prova de caráter classificatório com uma única proposta, a qual o candidato deverá reproduzir um texto dissertativo argumentativo em prosa com no mínimo 25 linhas e no máximo 30, né? Excluído a linha destinada ao título, e versará sobre um dos componentes constantes do programa
das provas objetivas, anexo 2 desse edital. Então, gente, ó, você tem que fazer no mínimo 25 e no máximo 30. Professor, se eu fizer 20, dá problema, né? Você vai perder ponto, nem vai, pode zerar, né? Ó, caso na dissertação não conter a quantidade mínima de linhas ou ultrapasse o máximo, serão descontados 5 pontos. Então, você já larga com menos pontos, né? É ruim, certo? E se você fizer muito pouca linha, pode ser até que seja zerada, né? Então, a prova deve ser feita com caneta tinta azul ou preta. Aí é importante você saber a estrutura básica de uma prova dissertativa argumentativa, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão. É importante você fazer, né? Escrever textos, ler, porque só se aprende a escrever e ler, né? Você só melhora a sua redação escrevendo, tá? Tem que escrever, tem que ler, né? Para você desenvolver argumentos. Sabe? Isso é importante, né? Você não pode assinar a prova, porque a prova tem um código que vai ser identificado para que quem corrige não saiba quem é o dono daquela prova, né? Isso é um processo de lisura. A prova vale de 0 a 40, né? Então aqui tem as atribuições do pontos. Então, conteúdo 10 pontos, perspectiva adotada no tratamento, capacidade de análise e senso crítico, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento, né? Então, se você fizer uma abordagem tangencial ali, né, só ficou ali nas beiradas do tema, né? Parcial, diluída, divagações, colagem de textos, você vai perdendo ponto. Então, tem que ser um texto original, cuidado com muitas frases decoradas, né? Posso colocar? Pode, mas não exagera. Tem gente que coloca muita citação decorada e aí perde ponto, porque o texto tem que ser original seu. Cuidado com parágrafos muito longos que você chega no final, você já perdeu a ideia, o sentido, né? Então você tem que observar muito o teu argumento no tema, na introdução, no desenvolvimento e a conclusão, né? Tudo muito bem encadeado, muito consistente, tá? Cuidado com as inconsistências, eu falo uma coisa, depois falo outra, né? Estrutura, respeito ao gênero solicitado, progressão textual, articulação de frases, coesão textual, vale 10 pontos, né? Domínio da modalidade formal. Tem gente que usa muita abreviação, escreve que nem no WhatsApp. Gente, estou falando isso acontece, a gente coloca VC na prova dissertativa. Parece que está falando no WhatsApp, né? N com tio em cima. Não, é escrita formal, letra legível, né? Porque ninguém vai ficar ali, né, decifrando, né, a sua letra. Então tem que ter cuidado com os tempos verbais, né? Com coerência ali, né? Concordância verbal, cuidado, né? Então a pessoa vai escrever lá, vendem-se casas, né? Combina, pluri, né? Pluri, sing, vende-se casa. Então, cuidado para, né? Você não faz vende-se casas, né? Tem gente que faz assim, aí começa a errar os plurais, né? As flexões verbais, aí vai dando problema, vai perdendo um ponto, né? Não que você não possa errar alguma coisa, mas cuidado com isso. O candidato deve dar um título. Se não fizer, perde 2 pontos. Tem que dar o título? Sim. Nota 0 ao que não responder a proposta, fugir à modalidade, né? Apresentar informações de forma não articulada, desenhos, números, palavras soltas ou inversos, né? Apresentar dados incompatíveis com a proposta, for escrita a lápis, se estiver em branco, apresentar letra ilegível, né? Espaçamento entre letras, a pessoa faz um letrão para dar 25, não, né? Não faça isso. Então, títulos, né? Também haverá entrega de títulos, e aí os títulos deverão ser caminhados em forma digitalizada, uma leitura de todos os dados, né? Com e-mail divulgado no período compreendido no edital de convocação. Somente vai receber os títulos dos candidatos habilitados, né? Então você tem que passar na prova objetiva e na prova dissertativa, estarem
naquelas classificações que eu já mencionei lá no item 5.8. Diploma de livre docência, né, na educação, se você tiver um diploma de doutorado, o valor é 12 pontos, é bastante, né? É bastante. Tá? De livre docência, aliás, na educação, né? Livre docência é mais que doutorado, né? Se você tiver doutorado, vale 8, né? Nossa, livre docente é muito, né? Diploma de curso de pós-graduação de mestrado 4 e o diploma, né, que o valor máximo é 12 para livre docência, 8 para o doutorado, 4 para o mestrado, e no pós-graduação, aí cada um vale 2 pontos, você pode mandar 2, né, porque o valor máximo, aquela pós de 360 horas, essa mais gente tem, né? Algumas pessoas têm mestrado, doutorado, mas o mais comum é a pessoa ter as especializações lato sensu, né? O que parece mais. Tem que todas ser conhecidas pelo MEC, enfim, né? Tudo isso. E claro, no ato do envio dos títulos, o candidato deverá assinar o formulário constante, né? Os documentos devem ser digitalizados aí nos formatos PDF, PNG, JPG ou JPEG, certo? E obedecer todas as coisas. A classificação, né? Então, os candidatos vão ser classificados de acordo com a prova objetiva, a soma da objetiva, soma da dissertativa e títulos, tá? E aí, claro, se empatar, prevalece a lei do Estatuto do Idoso, né? O candidato tiver mais de 60 anos, passa na frente, depois que conhecimentos específicos, títulos, dissertativa, né? E o último critério é participação em jurado, tá? Recurso, todas as fases do recurso, todas as fases têm recurso de 2 dias úteis desde o fato que lhe deu origem. Publicou o edital, 2 dias, publicou recurso de isenção do pagamento, 2 dias, publicou o gabarito, 2 dias, né? Sempre a partir da data a contar do dia da divulgação, né, do evento que motivou a reclamação. Quando você vai fazer um recurso, tem que ser bem redigido, muito objetivo, né? Tem gente que gosta muito de adjetivar. Adjetivar não é bom. Porque essa banca é muito complicada, porque estava muito sol, porque estava quente, e aí fica reclamando. No recurso vai ser indeferido. Gente, recurso é uma coisa objetiva. Tal coisa não consta no edital, conforme tal a linha, bababá, papapá. É objetivo, direto, porque as pessoas têm um monte de coisa, elas não vão ali ficar lendo choro de reclamação, né? Então tem que ser, tem que respeitar aqui os números de caracteres, enfim, né? Então tudo isso para você fazer um bom recurso, tá? Sempre objetivo. Convocação e posse, aí depois que você passar, né? Aqui tem todos os documentos que você tem que levar para finalmente se efetivar lá na gloriosa cidade de São Vicente. Você vai ficar lá perto da praia, né? É modo de dizer, né? Você vai estar lá perto, né? Trabalhando. Praia da Biquinha, Praia dos Milionários, olha só que vida legal, né? A Ponte Pênsil, lugar lindo, hein? Ali, ó, você vai ter boa, você vai passar ali, você vai ver o quanto é bonito. Bom, as disposições finais, né? Aqui são regras, orientações gerais, né? Não pode sair da sala sem autorização, não pode portar arma, né? Aqui umas orientações gerais, certo? Para os candidatos. E, claro, vamos para a parte muito interessante, que aqui é a descrição do curso, né? Do curso não, das atribuições, o que faz o professor de educação básica, 2, educação, né? Então, ele coloca aqui, ó, promover a educação de crianças, né? Organizar reuniões, tal, participar, né? Enfim, tudo descrito aí, que faz cada função. E aqui, gente, o anexo o que cai na prova. Isso é muito importante, né? Então, língua portuguesa, questões que vão ali propiciar a interpretação de texto, norma culta, a acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal, programa
e emprego e colocação de regência nominal. E o conhecimento pedagógico de legislação para professor 1 e professor 2, todas as áreas. Então, Constituição Federal, os artigos que falam da educação, do 205 ao 214, a LDB, né, LDB, o Estatuto da Criança, os artigos 1 ao 6, 15 ao 18, 53 ao 59, aqui o documento da Política Nacional de Educação Especial, a Resolução 2 de 2017, que é a da institui a implantação e orienta a implantação da BNCC, aqui texto do Celso Antunes na sala de aula, da Lília Bassic, ensino híbrido, da Taylor aqui, bullying e desrespeito, a sala de aula inovadora, do Fausto Camargo, Daros, né? Enfim, aqui deixa eu voltar para cá, ó, esse texto também muito conhecido da Janete Margarete Castro e da Marilza Regartieri, Interação Escola-Família, César Coll, Comunidades de Aprendizagem, A Escola e Conhecimento do Mário Sérgio Cortella, Ibernon, Formação Docente, né, Formar-se para a Mudança, o Lucchesi, Avaliação e a Aprendizagem Escolar, a Maria Tereza Inclusão Escolar, o que é Maria Tereza Egler. Maria Tereza Egler Mantuan, que é um clássico. Então, autores bem conhecidos, Metodologias Ativas, do José Moran e da Lilian, Letramento, Um Tema em Trejeiros, e Passos, Projeto Político Pedagógico, A Formação Social da Mente, do Vygotsky, O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, da Thelma Weiss, a Lei 806/2015, do Estatuto do Magistério de São Vicente, a Lei 43, que a Escola de Educação implanta, né, institui a Escola de Educação Integral no município de São Vicente, denominada Ambiente Municipal de Educação Integral, bonito, né? E a criação do Programa de Premiação dos Profissionais do Magistério, a Lei 1076 de 2022. Recente essas duas leis aqui, né? E também o texto de Mozar Neves, Educação, a Trilha Inacabada, que está disponível aqui no site. Então aí vem os conhecimentos da área de professor adjunto, então os documentos aqui do MEC, né, o ensino fundamental de 9 anos, deixa eu mudar aqui, a criança de 6 anos, né, também aqui documento do MEC, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, alguns atores aqui conhecidos aí, produção escrita e dificuldade de aprendizagem, aqui, agora encaixou. Emília Ferreiro, né, a psicogênese da língua escrita, com a Ana Teberoski, Délia Lerner, Ler e Escrever, o real, possível, necessário, outro clássico, Educação Matemática, Pires, Ler, Escrever e Resolver Problemas, da Katzmoli também, do Panizzi, Ensinar Matemática, Aprender, Ler e Escrever, da Teberoski, e As Letras Falam, da Zorzi. Então são textos bastante conhecidos. Aí vem os de arte, né, os específicos de arte, também Ana Mãe Tavares, né, também conhecida e bastante caro. E aí vem os textos de arte, né, os textos de ciência, né, então os autores aí mais ligados, a BNCC está em todas aqui, né, Educação Especial também aqui, os autores, a Mantuan aqui, ó, sempre, né, Mantuan, outros autores bastante conhecidos, Rosângela Prieto, né, o Davi Rodrigues, Inclusão e Educação, a Educação Física com seus autores específicos e Geografia, né, Azib Saber, famoso geógrafo da USP, muito conhecido, atuou ali na Baixada Santista também, né? Milton Santos, né? Fabuloso Milton Santos. Então tem vários autores aqui, história e também os autores aqui, né? Pedro Paulo Funari, já tive aula com Pedro Paulo Funari. Autores também conhecidos aqui, né? A Carla Pinsky, já tive aula, acho que não sei se é o pai dela, o marido, agora eu não lembro, né? Bom, e adjunto de inglês, claro, os conteúdos específicos, professor de língua portuguesa, né? Só para vocês terem uma ideia, matemática, e um edital bem enxutinho, até que
não colocaram tantos autores assim, então tá bem tranquilo para você fazer esse aí. Olha aí, gente, oportunidades do litoral, litoral. Olha aqui, ó, 60 vagas e você vai ter o curso aqui de professor adjunto no Já Passei. 60 vagas, gente. É importante, é legal, né? Aqui, ó, quando fala de 60 horas, né? Mês é um mínimo de 60, é a jornada de trabalho semanal, tá ok? Certo? Então, guarda aí, aqui, ó, né? Aqui é a escolaridade, os requisitos e a jornada de trabalho semanal, desculpa, semanal. O salário, né? Aí você tem que fazer as contas, aí tem sempre uma coisinha ali. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o salário, não sei o quê. Gente, para efetivar é sempre importante, é um começo, depois você pode fazer outro. Eu sempre falo, não pode desperdiçar as oportunidades. E você vai fazendo um concurso, estuda, depois você já estudou vários autores, você vai ficando, vai pegando mais cancha, né? Vai melhorando ali e tal, e aí vem a aprovação, às vezes vem de primeira, às vezes vem de segunda, às vezes vem na terceira, mas ela vem se você manter uma frequência, uma resiliência, estudar, vem com a gente, aqui no Já Passei, que você vai conseguir a sua vaga, tá bom? Grande abraço, sucesso para vocês e tô aguardando a galera do Já Passei, que são vários professores, né? Da área de matemática, português. É claro, esse não tem matemática, mas tem legislação, tem pedagógico, né? Tem a legislação local. Então, vem aqui com a gente que você vai se dar bem, tá bom? Grande abraço e até a próxima. E depois a gente vai colocar o link aí para você acessar as oportunidades do curso, tá bom? Grande abraço e até a próxima.